Vamos lá, questão da continuidade à correção do caderno amarelo do Enem 2023, questão agora 153. As outras questões também estão no canal. Se você quer assistir todas elas, só seguir a playlist aí que vai ser criada baseada nesse Enem 2023. Vamos lá, vamos começar. Antes de eu começar, se inscreve no canal, hein, cara. Se inscreve no canal aí, porque a gente está precisando crescer, ajudando quem está assistindo o vídeo. Então, se a gente pudesse ajudar, você me ajuda se inscrevendo e curtindo o vídeo. E eu te ajudo ajudando a entender. Ajudando é forte, né? Ajuda você a entender a estrutura dessa questão aqui. Vamos lá. A figura ilustra uma roda gigante no exato instante em que a cadeira onde se encontra uma pessoa P está no ponto mais alto da roda gigante. Deixa eu dar uma encolhida aqui, porque... Eita, não vai assim não. Volta. Beleza. Está no ponto mais alto. Então a pessoinha está aqui. Com o passar do tempo, à medida em que a roda gigante gira com velocidade angular constante significa que em cada posiçãozinha dessa, o tempo que passou nos intervalos aqui são exatamente iguais. Então, supondo que daqui para cá passou 5 minutos. Daqui para cá também passou 5 minutos. Okay? Isso é importante para a gente entender que a variação do tempo é constante. Tá? A variação do tempo é constante. E no sentido horário. Sentido horário, muda esse negócio aí, mudou. A altura da cadeira onde se encontra a pessoa P em relação ao solo vai se alterando. Suba-te. O gráfico que melhor representa a variação dessa altura em função do tempo, contado a partir do instante em que a cadeira da pessoa se encontra na posição mais alta da roda gigante. Então ela está no ponto mais alto. Tem algum que começa por baixo? Não. Então vamos tentar entender aqui por que esses gráficos são diferentes. Se você pegar a distância do ponto P aqui nessa altura até o ponto mais alto, do centro da roda gigante até o ponto mais alto, ele está numa altura que seria R, que seria o raio dessa circunferência. Nessa altura aqui, ó, nesse ponto, né, considerando a circunferência perfeita, se você dividir todos esses ângulos aqui, você vai entender que isso aqui vale 45 graus. Certo? Como isso aqui vale 45 graus, isso aqui, essa altura, ela seria correspondente, deixa eu ver aqui, seria R, esse valor aqui seria, deixa eu escrever aqui para ficar mais fácil de entender. Você teria um triângulo, esse triângulo seria um triângulo retângulo, aqui você tem R, aqui você tem altura H, e aqui você tem um ângulo de 45 graus. Como eu falei, a altura H nesse segundo estágio, ela seria o seguinte, seria seno de 45, H sobre R igual a raiz de 2 sobre 2. Seno. Não precisava fazer isso aqui, tá? Seno 45. Não precisava, mas eu vou fazer para explicar. Então, a altura H seria R, raiz de 2 sobre 2. E aqui, você pode observar que a distância que ele percorreu nesse intervalo de tempo foi esse traço aqui. A distância entre o ponto P, vou chamar esse aqui de P1, foi esse traço aqui. Agora a distância entre P1 e P2, que seria essa posição aqui, P2, né, deixa eu escrever de azul, P2, a distância entre P1 e P2 é maior do que a distância que ele percorreu anteriormente. E essa variação da distância diz o quê? Que quando o P vai se movendo,
a variação da altura que ele está sofrendo não é uma constante. Se não é uma constante, com isso a gente elimina qualquer reta dessa brincadeira aqui. Qualquer reta dessa brincadeira aqui. Qualquer reta... Opa, acabou as retas. Ok? Beleza? E aí, quando chega na parte de baixo, ela vai fazer o mesmo movimento de forma que a variação entre esse ponto P3 e o que seria aqui P4, ela se torna menor. Então, ela está fazendo o quê? Ela está suavizando a diferença da altura conforme ela vai chegando aqui. Então, o que acontece? A curva que ela está seguindo é essa. Ó, no momento em que ela começa a se mover, a diferença de altura, deixa eu dar um zoom bem legal nessa imagem aqui para vocês entenderem por que é a letra A. Vamos dar um zoom bem legal nela aqui. Ó, a variação de altura, lembra que eu marquei lá no começo, conforme o tempo está passando. Eu vou botar aqui 1, 2. Aqui, ó, a variação de altura era bem pequena, realmente. Já no terceiro ponto ali, a variação de altura deu uma caída boa. Ó, a diferença de altura aqui já deu uma caída boa. E aí depois, ó, quando ela vai se aproximando do ponto onde ele começa a mudar, a diferença de altura entre esses dois pontos, ela começa a diminuir de novo. Vamos voltar lá para você entender isso. Ó. Aqui. Está muito poluído visualmente isso daqui. Vamos dar uma aliviada nessa. Aqui. Certo? Então, ó, eu vou marcar aqui só a diferença de altura para você perceber o que está acontecendo. Nesse estágio, a diferença de altura daqui para cá é essa. Nesse estágio, a diferença de altura daqui para cá é essa. Ok? Nesse estágio, a diferença de altura daqui para baixo é essa. O mesmo tamanho do anterior. Então, ela se assemelha nesse pedaço aqui a uma linha reta. Essas duas distâncias são iguais. Só que daqui para cá, essa distância é suavizada entre os dois pontos. Então, é como se ele desse uma retraída antes de começar a subir de novo. E aí aqui é suave de novo, depois dá uma arrancada grande, a distância. Aqui continua na arrancada grande, certo? E depois ela dá uma suavizada de novo. Isso só pode acontecer nessa primeira curva, que é uma senoide, que é o movimento que você faz no movimento harmônico simples, se eu não me engano. Esse movimento que ele faz repetidas vezes é suavizado aqui por causa dessa inclinação que ele tem. E por isso a nossa resposta seria a letra A de acertei. Ok? Levou um pouquinho mais de tempo do que deveria, porque eu fui inventar de explicar essa suavidade que tem em alguns pontos da curva comparado com o outro. Tá? Se você assistiu o vídeo até aqui, se inscreve no canal, hein, cara. Se inscreve no canal para ajudar a gente a alcançar cada vez mais pessoas e, junto com a matemática na sua cabeça, crescer cada dia mais para alcançar mais pessoas aí mundo afora. Beleza? Tamo juntos, vamos para a próxima.